Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, não descuidem, tá bom? Vamos continuar com toda a proteção que a gente necessita ter durante esses dias, tá? Não queria deixar de começar a nossa aula de hoje relembrando que temos que nos cuidar, usar sempre máscaras e lavar sempre as mãos, tá certo? Vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar de alguns artistas do modernismo. Eu vou começar a falar sobre o Di Cavalcanti. Como eu já havia explicado para vocês, o modernismo ele se inspirou nas vanguardas europeias. Aconteceram ao mesmo tempo as vanguardas na Europa, o modernismo no Brasil, certo? Só que cada artista brasileiro teve a sua inspiração nas vanguardas europeias. Então, como nós já vimos anteriormente, que nós falamos de Anita Malfatti, qual foi a vanguarda de maior inspiração para Anita Malfatti? O expressionismo, tá certo? Então agora nós vamos ver outros artistas que também foram marcantes no período do modernismo aqui no Brasil. Vamos ver suas principais obras, características e fontes de suas maiores inspirações. Qual vanguarda? Então vamos falar aqui um pouquinho de Di Cavalcanti. Di Cavalcanti ele foi um dos organizadores da Semana de 22, um grande mentor ali do modernismo. Foi ele quem fez a capa do catálogo da Semana de 22, que nós já falamos um pouco também sobre isso. Agora vamos aos temas das obras de Di Cavalcanti. A presença da mulher brasileira. Sempre, apesar de ele se inspirar em determinadas vanguardas, cubismo, expressionismo, qualquer uma delas, independente do tema que ele vai tratar ali, a presença feminina é constante. A figura feminina ela sempre se faz presente na obra de Di Cavalcanti. Só que o interessante é que ele não simplesmente retrata a mulher, não. Ela é uma mulher típica brasileira, é a mulata, é a esposa ali, é uma pescadora, é a baiana, ou seja, são representantes da própria cultura brasileira, só que na figura da mulher, ou seja, a mulher brasileira. Então aqui temos um exemplo. Uma das questões também que chama muita atenção nas obras de Di Cavalcanti, além da presença constante da mulher brasileira, é o fato de ser muito colorida, sempre muitas cores vivas, cores fortes. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o estilo e a temática do Di Cavalcanti. O seu estilo artístico, ele é marcado pela influência do expressionismo e cubismo, ou seja, as vanguardas que serviram de inspiração para Di Cavalcanti foram essas duas, ora expressionismo, ora cubismo. Os temas brasileiros como o samba, as festas populares, operários, favelas, protestos sociais sempre fizeram parte como tema. Então aqui o estilo, expressionismo e cubismo e temáticas, temas brasileiros sempre presentes, principalmente o samba. O cenário, qual é o cenário das obras, das pinturas de Di Cavalcanti? Sempre o cenário também brasileiro, normalmente as praias. A estética aqui abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos, ou seja, a mulher brasileira, seja ela no samba, seja ela uma operária, seja ela uma moradora de favela, seja ela fazendo um protesto social, em qualquer uma dessas situações é a mulher que está sempre presente ali. E ele usou, como eu falei das cores para vocês, as cores vivas, sempre muito marcantes em suas obras. As cores do Brasil também, predominando ali as primárias entre o azul, o vermelho e o amarelo, mas o verde e o azul sempre ali. Aqui a gente vê uma obra, como eu falei, as inspirações expressionistas e cubistas. O que é o cubismo dentro das características estéticas da vanguarda do cubismo?
a geometrização das formas. Então, o que ele se inspirou? Ele coloca aqui, como a gente vê, a figura feminina, cores muito vivas, cores muito fortes. Professora, nós podemos considerar o Di Cavalcanti um artista cubista? Não, tá? Por quê? Porque ele não aborda completamente todas as características do cubismo. Se fosse um cubismo aqui, ele não usaria cores vivas. O cubismo ele está entre cores ocre, bege, marrom, preto, cinza, ou seja, cores mortas, não cores vivas. Outra característica, se fosse completamente cubista, não teria nenhuma perspectiva lá no fundo, seria sobreposição de vários ângulos da mesma imagem, ou seja, aqui a figura feminina, duas no caso, completamente deformadas, porque ele a representaria de frente, perfil de um lado, perfil do outro, costas, vista superior, vista inferior, sobrepondo imagem. Então essa é a característica do cubismo. Então o que ele se inspirou no cubismo? A geometrização das formas, tá? Então isso serviu, essa abordagem do cubismo serviu de inspiração para Di Cavalcanti. E sempre, né, mulheres temáticas brasileiras. Aqui outra, como eu falei, a presença feminina. Aqui ele não aborda o cubismo e nem o expressionismo, mas ele coloca a mulher presente lá atrás, uma figura, uma paisagem típica também aqui do Brasil. Proporções exageradas. Essas proporções exageradas, geometrizando a forma, vem buscando raízes cubistas também, tá bom? Mas não vamos considerar Di Cavalcanti completamente cubista. O pai do cubismo é Pablo Picasso. Pablo Picasso, sim, foi completamente o mentor, o criador do cubismo, e as obras cubistas dele são bem fiéis ao cubismo. Aqui não, aqui teve o quê? A geometrização da forma, o exagero nas formas, mas não aquela completa deformação. Aqui a gente vê a figura feminina, o mulato, a mulata tocando violão, ou seja, né, lembrando características do povo brasileiro. Aqui a gente vê as baianas bem geometrizadas, a gente vê bem as imagens aqui, aves, céu, as paisagens aqui, frutas sendo colocadas aqui também junto com as baianas, mas nós observamos que ao representar o rosto, ao representar as aves, as figuras de frutas aqui, o que ele fez do cubismo? Ele geometrizou, tá? Então isso é, como eu falei, inspiração cubista. Cores sempre muito fortes. Isso vem do expressionismo. O expressionismo ele tem por característica da estética expressionista abordar cores que não pertencem às cores da realidade e uma deformação da imagem. Então é como se Di Cavalcanti se inspirasse um pouquinho de cada. Qual é esse pouquinho de cada? Cubismo, ele geometriza as formas. Expressionismo, ele troca as cores da realidade, da natureza em si, do todo que ele coloca na representação no quadro, e ele também procura expressar muitas cores fortes, muitas cores vivas, onde demonstra também a questão do sentimento, da emoção dos personagens retratados. Aqui é um momento em que ele retrata algum tipo de festa, mas sempre personagens femininos predominando. Aqui, traços bem geometrizados, que é bem essa questão do cubismo, as proporções exageradas, né, a fuga de expressar com fidelidade rosto, não. Aqui ele deforma, coloca as mãos bem maiores em relação à proporção do tamanho do corpo. E aqui também a paisagem brasileira ali atrás, montanhas, mar, e aqui o título Os Pescadores. Temos aqui peixes, frutas, aqui na frente, em primeiro plano do quadro. Temos imagens aqui, peixes, uma cesta com frutas, duas pessoas, um homem e uma mulher, que no caso são os pescadores. Ali atrás vemos barcos, outros pescadores e a paisagem também de
um litoral brasileiro. Outras obras, vamos conhecendo outras obras de Cavalcante. Então é isso, pessoal. Como a gente pode observar que predomina em todos os quadros do de Cavalcante é o quê? A figura feminina e proporções exageradas, ou seja, essa questão das proporções exageradas é bem do expressionismo, onde ele coloca a expressão, a grande preocupação não é a fidelidade da forma, e sim a expressão da emoção, do sentimento, da figura. Agora vamos para Victor Brecheret. Quem foi Victor Brecheret? Ele também foi um artista que se entregou aos participantes do modernismo brasileiro, mas ele se dedicou mais às esculturas. Ele participou da Semana de 22 e tem como seu principal trabalho o Monumento às Bandeiras. Esse monumento ele é gigante, ele é enorme, ele se encontra em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Ele é todo feito de pedra entre granito e é também uma característica que ele buscou, deixa eu voltar aqui para vocês, buscou na geometrização da forma, tanto dos cavalos como das figuras humanas, também tendo essa inspiração cubista, onde tudo que existe na natureza passa a ser geometrizado. Aqui outra escultura de Brecheret, outras esculturas menores, né, não em proporções tão exageradas como essa que eu mostrei aqui, do Monumento a Bandeiras. Essa escultura aqui, ela mede em seu comprimento aproximadamente 30 metros. E aqui a sua altura, aproximadamente 5 metros de altura, ou seja, é bem grande. Vamos vendo aqui, agora, em relação a Tarsila do Amaral. Essa já vamos ficar para um outro momento. Nosso próximo momento, então, o grande foco vai ser Tarsila do Amaral, suas obras, suas questões polêmicas também, em termos de defesa, o que ela tanto defendeu, o movimento antropofágico, o que ele representou para as artes brasileiras. Então, por isso ficamos aqui. Vimos hoje de Cavalcante e Victor Brecheret. Próxima aula, Tarsila do Amaral. Pessoal, continuem se cuidar, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e espero estarmos juntos o mais rápido possível, se Deus quiser. Beijo!